chegou para ela e falou assim: "Você precisa de ajuda?" E aí foi que ela desabou, começou a chorar baixinho e falou assim: "Moça, eu preciso de ajuda." Aloha, seja bem-vindo aqui ao canal da Quântica, aqui quem vos fala é Selva Salerno, trazendo mais uma história que conecta. E hoje a gente vai falar sobre o viés do custo afundado, a história de Júlia. A história pode ser muito bem a sua, então presta atenção que eu acho que você vai se emocionar com o que eu vou te contar. Júlia tem 41 anos, ela é desquitada, já faz um bom tempo, e ela tem 4 filhos. De um tempo para cá, Júlia, ela tem lutado bastante por manter o seu negócio, né. Ela vende roupas, não somente por varejo, mas também por atacado, mas está passando por um momento que não é muito acolhedor, um momento de desafio. Ela já tentou renovar estoque, gastou um dinheiro que não tinha, e quando menos pensou, se viu afundada em dívidas, sem conseguir mais um empréstimo e com muito medo de dizer a todos o que estava passando. A vida dela foi transcorrendo até que chegou um momento que as cobranças começaram a aparecer, o pessoal começou a ligar, as pessoas começaram a ir atrás dela, ela teve que tentar renegociar o que estava devendo, o aluguel estava atrasado e um belo dia, quando estava fazendo as compras no supermercado, o cartão de crédito não respondeu mais. Diante da pressão do momento, um dos rapazes que estava na fila, um rapaz de boné azul, ela enfatizou bem isso, chegou para ela e falou assim: "Você precisa de ajuda?" E aí foi que ela desabou, começou a chorar baixinho e falou assim: "Moça, eu preciso de ajuda." O rapaz ajudou naquele momento, até porque não era um valor tão alto, mas ela, a partir daí, começou a se dar de conta que ela precisava de ajuda, que ela precisava que alguém, ou alguma situação acontecesse na vida dela. Então, Júlia contou para os seus parentes, para os seus pais, porque ela tinha vergonha, né, de já aos seus 40 e tantos, eh, falar que não deu certo, que a vida estava ruim e que não estava conseguindo sozinha. Pediu ajuda para o pai, para a mãe, eles fizeram o possível e foi nesse momento que ela, vendo aqui este canal, acessou esta aula que eu vou deixar aqui, vou deixar no final, e fez o pedido. E aí ela me falou: "Selva, milagrosamente, eu não acredito em milagres, Selva, para mim o único milagre é o milagre da vida", mas ela falou assim: "Milagrosamente, alguma coisa aconteceu e eu comecei a ter um pedido, depois outro, e eu, por fora, consegui, um emprego novo, né, algo que conseguisse me ajudar, pelo menos neste momento, não é uma coisa que eu gostaria de fazer, mas paga muito bem, além do que eu estava pensando, queria pagar, e eu tenho 4 filhos, tenho 2 adolescentes e 2 pequenos, e eu preciso me erguer, eu preciso seguir adiante." Eu queria, enfim, ela agradeceu por isso, tanto é que até ela falou assim: "Ó, depois que eu me restabelecer, eu quero entrar na jornada Sensorium como forma de gratidão", e não é tanto a gratidão, mas para continuar se desenvolvendo, para ela continuar tendo respostas, sim, do seu e do futuro, porque a gente existe, e talvez não exista de forma mística, de forma física, mas ele existe dentro de você, existe, é uma ferramenta que você ativa, é uma chavinha que você vira e que você começa a captar essas oportunidades, essas respostas começam a chegar que muitas vezes não, que de fato acontece porque você está num estresse tão grande que você não consegue perceber essas oportunidades. E é disso que se trata o seu eu do futuro. Ele traz para você essa visão ampliada, periférica, que você consegue, de uma certa maneira, ter a estabilidade, ter a segurança que tanto você procura. E ela estava passando por esse viés do custo afundado, que garanto que muitas pessoas também estão passando. Eu passei já há muito tempo atrás, graças a Deus hoje a questão é um pouco diferente, mas existe. E isso faz com que a gente tenha vergonha de pedir ajuda, tenha medo de dizer que a gente está no fundo do poço. Gente, o fundo do poço é um lugar que muita gente visita, pelo menos uma, duas, três vezes na vida, e não há vergonha nisso. Isso faz parte da nossa vida, o caos faz parte da nossa vida. Por meio do caos que a gente evolui.
Entenda que não somente nós estamos no caos. Tudo, tudo já passou e passa, porque caos e ordem, eles estão sempre juntas. E não tem que ter vergonha, não tem que ter medo, muito, muito pelo contrário. Sim, quando possível, peça ajuda, peça uma luz, né? Se for o caso, Selva, sentar e orar, né, ou ajoelhar e rezar, aí vai de cada um, isso também ajuda, porque isso ativa determinadas partes do teu cérebro que se conectam com alguma coisa, com algo é, que pode te ajudar sim. E começa a te mostrar os caminhos, porque é disso que se trata, é você pedir e você fazer. Não adianta você pedir e cruzar os braços, tá? Eu acho que eu sempre falo isso, e isso está mais do que claro. Você pode tentar ter uma mente milionária, o que você quiser, você pode visualizar o que você quiser, mas aquilo somente vai chegar até você se você, obviamente, estiver às ordens daquilo, se você arregaçar as mangas e correr atrás disso. Selva, eu entendi, mas o que acontece dentro do nosso cérebro para que a gente faça isso, para que a gente não peça ajuda, para que a gente tenha vergonha, tenha medo? Por que isso acontece? Isso acontece porque o nosso cérebro, algumas partes, como tudo, se ativam e faz com que nós façamos isso. Eu sei que parece uma coisa muito mecânica. Eu sei que parece, quando você fala do cérebro, parece que é uma outra pessoa, parece que não sou eu. Entenda que você tem uma mente que lê as emoções, responde por uma questão muito mais emocional. Você tem um cérebro que ele age de forma mais mecânica e você tem uma consciência. Essa consciência muitas pessoas chamam de alma, de espírito, que nada mais é do que aquele que observa, aquele que está presente, que entende como as coisas se dão, aquele que se conecta com esse eu do futuro, que pode ser inclusive até o próprio eu do futuro. Bom, mas então vamos entender que partes do cérebro são essas que faz com que eu me sinta desta maneira. Bem, tem uma parte do córtex que chama estriado ventral, que ele é responsável pela motivação e que nos faz manter, por meio da expectativa, aquele caso de dizer: não, vamos esperar mais um pouco, eu vou tentar mais uma vez. Né? Engraçado que eu tinha uma amiga que sempre falava assim: existe uma grande diferença entre você ser teimosa, cabeça dura, ou você ser persistente. A gente tem que entender quando é um e quando é outro, senão você termina se perdendo, e isso é verdade, ok? Eu não estou dizendo aqui para você não persistir no seu negócio, nem nada disso. Mas eu estou dizendo que muitas vezes a gente ser teimosa com uma coisa que não está dando certo pode sim ser a razão, né, da nossa derrota momentânea, né? Porque eu acho que tudo é uma luta, mas a guerra nunca está perdida, né? Quando a gente tem um eu do futuro, e você acredita nesse eu do futuro e você coloca, vamos colocar esta palavra, fé nele, a tua confiança, a tua certeza e convicção, as coisas começam a acontecer. Além disso, nós temos a questão no sistema límbico, né, que é a nossa amígdala, que ela processa a vergonha, o medo de perder e a vergonha, a gente viu o medo de perder, né, a aversão à perda, que é nossa, nosso calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, e também a questão da vergonha. Então, ela faz com que você também fique limitado a contar que você está passando por determinado problema. E, por fim, o córtex pré-frontal medial, ele analisa as questões passadas e faz com que a gente racionalize para que a gente não fique com a imagem denegrida, vamos dizer assim, ele cuida da nossa autoimagem. Então, se você dizer que você está com vergonha, que você perdeu alguma coisa, a tua autoimagem ela pode ficar comprometida. Então, desta forma, o teu cérebro te sabota. Porém, quando você entende a real situação, quando você assume a tua consciência chega num determinado nível, porque nós temos níveis de consciência e a gente fala bastante sobre isso também na jornada sensorium, porque para você sair da onde você está, para você ter uma mente milionária, para você ter uma coisa melhor, para você ganhar mais dinheiro, para você ter um relacionamento diferente, para tudo na vida você tem que assumir um estado de consciência diferenciado. Para isso tudo na vida. A Júlia ativou o córtex pré-frontal dorsolateral, que é responsável pela avaliação, pela autorreflexão, que fez ela sair desse fundo do poço, pedir ajuda e tomar
outras decisões, encontrar outras oportunidades que antes ela não via. É isso que acontece no nosso cérebro quando a gente tem uma luz, né? É uma questão muito mais racional, porém você consegue visualizar friamente aquela corda que vai fazer você sair desse poço, ok? Entenda que reconhecer que você está falhando não significa que você é fraco, que você é pior do que os outros. O teu eu do futuro, ele está aqui para te ajudar a tomar uma decisão mais plausível para a tua situação. Então, muitas vezes, por mais que seja óbvio e que você tenha medo, você precisa fazer isso. E assim, a Júlia conseguiu a ajuda que tanto ela queria e hoje está muito bem. Obrigada. E se você sente que você está nesse momento em que você tem medo, em que você não se permite sentir, em que você não se permite sair, está estagnado, estagnada e tem medo de ir adiante, eu quero te fazer um convite para a nossa aula A Ciência do Eu do Futuro, onde a gente vai falar sobre isso e muito mais. Então, sem delongas, o link está aqui embaixo, se inscreve, passa isso para quem precisa, para quem está passando, se não é você, se você tem um parente, um amigo que está passando por esse momento, manda ele para que a gente consiga encaminhar ele para o seu eu do futuro. Vai ser uma prática maravilhosa que realmente vai derrubar esses bloqueios e alcançar novas fronteiras, ok? Então é isso. Gratidão por você estar aqui. Grande beijo no coração e a gente se vê amanhã em mais uma história que conecta. Aloha! Até lá!